Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Bom, a minha proposta é determinar a conduta para amenizar o sangramento intraoperatório. Fazendo uma revisão, as sociedades, em gerais, elas preconizam. Paciente com HB abaixo de 6, provavelmente esse paciente vai ser transfundido. Acima de 10, não transfunde. Todas, tanto a sociedade americana como a europeia, elas são bem centralizadas nesse aspecto. Ainda entre 6 e 10 há uma grande discussão. Então, paciente com HB de 7, o que eles sugerem? Tem instabilidade hemodinâmica? Não transfunde. Se tem instabilidade, transfunde. Então, resumindo, sempre use o número do HB associado à clínica. Não dá para fazer as coisas separadas. Tá bom? Outra coisa interessante nesses guidelines é sobre a estocagem de sangue. Eles preconizam que, pelo menos, você tenha 15 a 20 dias de estocagem de sangue antes de transfundir esse paciente. Evitar as bolsas de 30 a 40 dias, principalmente para neonato. Neonato, eles solicitam que a estocagem de sangue seja de bolsa de pelo menos 9 a 10 dias. Tá bom? Lógico, aqui eu não coloquei o gráfico, mas sempre pensar que toda transfusão de sangue está em risco, infecção, aumento de internação, hepatite, etc. Né? Como estratégica, eu acabei resumindo mais ou menos em 7 pontos. Sobre uma doação de sangue pré-operatória, a hemodilisão normovolêmica aguda, as nossas próprias técnicas anestésicas que podemos usar dentro do centro cirúrgico, o algoritmo de transfusão suportado por testes de hemostase, a terapêutica farmacológica, a recuperação de sangue intraoperatório e a técnica cirúrgica que tem que estar agrupado junto com a equipe anestésica. Tá bom? Com relação à doação de sangue pré-operatório, a eficácia é comprovada, tem uma relação custo-eficácia um pouco reduzida, né? Sendo que a maioria das bolsas acaba não sendo usada. Então, os critérios para doadores, segundo a Sociedade Americana, os pacientes têm que ter um HB acima de 11, eles podem fazer várias doações, desde que a última doação seja menos de 72 horas. Tá bom? O importante é que sejam cirurgias que exijam transfusão. Aquelas cirurgias onde há 10% dos casos que você precisa de transfusão, eles nos orientam a fazer essa coleta. Tá? E sempre entender, uma vez que esse paciente reservou o sangue é dele. Caso ele não use, é descartado. Esse sangue não pode ser usado para outro paciente. Com relação à hemodiluição normovolêmica aguda, o objetivo é o mesmo, diminuir a transfusão. Acaba sendo usado o quê? A fórmula de Gross, onde a gente faz o quê? O volume sanguíneo igual ao volume sanguíneo efetivo, menos o hematócrito, dividido pela média do hematócrito. Em média, esses trabalhos aqui, eles acabam mais ou menos tirando do paciente 900 a 1.000, 1.100 ml de sangue. Sempre 1 ml de sangue que você retira, repõe com 3 ml de soro fisiológico, de Ringer. Tá bom? Com relação à técnica anestésica, sempre lembrar da normotemia. Por favor, use manta térmica nos seus pacientes. Tá? Se for necessário, use 3, mas não deixa eles fazerem hipotermia. Em 2008, esse estudo multicêntrico, já bem esclarecido, ele pegou pacientes que estavam com temperatura em 34, 36 graus, que é a média dos nossos pacientes. Nosso paciente faz 35, 34 fácil, se vocês colocarem o termômetro esofágico. Então, os pacientes tiveram 16% a 18% de sangramento maior do que a média. Tá bom? Hipotensão controlada é importante? É, mas tome cuidado no neurotrauma. O paciente está no neurotrauma, vai fazer hipotensão controlada? Pensa que o coração, ele perfura na diástole. Não dá para você fazer uma média diastólica de 35, no máximo 40, senão depois você vai infartar o paciente. Então, preste atenção. A otimização de fluidoterapia é muito importante, principalmente na nossa monitorização hoje, que está se falando muito em minimamente invasiva. Use. Vocês vão otimizar. E a ventilação hiperóxica, que é uma coisa bem tranquila para nós. Em relação à estratégia farmacológica, nós temos que pensar, basicamente, que o uso de eritropoetina recombinante associado ao ferro, isso e os prohemostáticos, tanto o DDAVP, o fator 7A e os análogos de lisina e a protinina. Agora, sempre lembrar assim, eritropoetina recombinante humana, sempre associar com reposição de ferro. Tá?
Não vai fazer só a eritropoetina. E lembrar que esses pacientes acabam sendo tratados 2 semanas antes da cirurgia. Caso você queira tratá-los mais rápido, vai ter que internar, fazer esse ferro endovenoso e associar a eritropoetina. Não é uma coisa que você vai conseguir fazer em 24 horas. Tá bom? Com relação ao DDAVP, ele é muito bem indicado. Paciente que está com doença de von Willebrand, hemofilia, uremia, paciente que faz uso de antiagregantes plaquetários, tá bom? E toma cuidado com a hiponatremia dilucional para eles. Mas pacientes que sofreram um AVCH, faz uso de antiagregante, vale a pena. Em relação ao fator 7 ativado recombinante, lembrar que o custo é um custo elevado, o seu serviço tem que estar muito bem estruturado para fazer um protocolo de fator 7A recombinante. Não dá para você simplesmente falar assim, vou usar. Ele é muito interessante porque ele age na ação limitada do local de sangramento, devido ao fator tecidual. Toma cuidado com pacientes que têm CIVD, lesão por esmagamento. Esses pacientes, se usar o fator 7A recombinante, eles vão fazer o quê? Trombose. Então, sem contar o altíssimo custo. Em relação aos antifibrinolíticos, análogos de lisina, tanto o ácido transmexano e o ácido aminocaproico, eles são bem utilizados, a doutora Rosine fala até no trauma, entendeu? Eles podem ser usados principalmente em fibrinólise. O mais interessante é você conseguir usá-los associado a um trombo, porque você consegue ver o que está acontecendo. Por exemplo, aqui eu coloquei alguns trombos. A proteinina saiu do mercado, né? Aqui é um tromboelastograma. Se você vê a figura D, nada mais é do que uma fibrinólise. Aqui você consegue usar tranquilo. E lembra que o tromboelastograma é muito interessante. Por quê? Porque ele vai te falar a situação do coágulo. Se é um coágulo que demora para abrir, o que acontece? Vai ter deficiência de coagulação, presença de heparina. Se é um coágulo que abre, mas ele não abre com uma intensidade, com uma força, que a gente vai ver agora, ou ele está com disfunção plaquetária, ou está com fibrinogênio baixo, ou está com trombocitopenia. Se ele tem uma normalidade na concentração de fibrinogênio, não vai ter estruturado, vai ter o quê? A fibrinólise excessiva. Quer ver? Aqui tem um quadro. Por exemplo, esse primeiro tromboelastograma. Esse aqui era um paciente que chegou até no pronto-socorro e estava sangrando, sangramento nasal, um trauma de face, a otorrino desesperado, olha, faz plasma, faz plaqueta, faz qualquer coisa. Não, vamos fazer o trombo. Então, com esse trombo, não tem como justificar você fazer alguma coisa para esse paciente. Entendeu? Ele está o quê? Mais protrombótico. Então, fala o quê? Isso aqui é o quê? Cirúrgico. Então, o tromboelastograma te orienta o que você vai fazer. E não vai fazendo de forma empírica o que está acontecendo. Em relação ao outro, já era um paciente do quê? Paciente de transplante hepático. Ou seja, rodou o trombo, você vê que é um trombo que pode, por aqui, ou ter uma deficiência de plaqueta, ou ter uma deficiência de fibrinogênio. No caso, nós fizemos a contagem de plaqueta na sala mesmo, e assim, lá, na verdade, a gente tem uma biométrica. Então, a biométrica vai lá e faz a contagem de plaqueta para a gente. Então, ajuda muito também. E o quê? Repusemos o hemocompletan, 2 gramas de fibrinogênio. Ou seja, no próximo trombo já veio normal. Então, tudo isso, se eu não tivesse esse trombo, o que eu estaria? Provavelmente ia fazer uma féria de plaqueta e ia fazer fibrinogênio. Isso não tem como diferenciar, entendeu? E aqui, praticamente, é um trombo praticamente normal. Então, se vocês tiverem um trombo, usem. Na dúvida, use. Em relação à recuperação de sangue intraoperatório, como o Cell Saver, ele pode ser muito bem utilizado em situação de emergência. É uma máquina que existe um certo treinamento para aprender a montar. É interessante que o anestesista aprenda a montar essa máquina, porque o grande problema é que está a máquina, está o kit. Vamos montar a máquina? Ninguém sabe montar. Aí fica aquela monta errada e perde tudo. Então, nada mais é que é uma bolsa de soro com heparina. Aqui é o sangue coletado, entendeu? Aqui é o sangue aspirado, e aqui tem o quê? O desprezado. Entendeu? Ele anula os riscos de doação autólica e pode ser usado também em testemunho de Jeová. A maioria aceitaram. Esse é um estudo da Cochrane que ele fala que realmente reduz a necessidade de sangue, de doadores de sangue, no uso do Cell Saver. A recuperação do sangue intraoperatório, ela vai retornar ao próprio sangue do paciente, evitando ou reduzindo complicações como
transmissão de agentes infecciosos, vai minimizar os efeitos imunossupressores, a disponibilidade imediata do sangue para o paciente com problema de compatibilidade, e perda sanguínea estimada é igual ou superior a 1.000, financeiramente já vale o equipo. Então, se o paciente vai sangrar 100, 200 ml, financeiramente o equipo não vale. Mas, se são cirurgias que você tem uma estatística que ele sangra, já vale a pena por 2, 3 bolsas. Tá bom? Relação à técnica cirúrgica, é extremamente importante que tenha o quê? O anestesista, o cirurgião, tenha um planejamento cirúrgico. É complicado, o anestesista chega, não sabe o que o cirurgião vai fazer. E o cirurgião fica preocupado porque não sabe o que o anestesista vai fazer. Então, assim, é extremamente interessante esse sincronismo, essa conversa. Como conclusões, chegamos ao quê? Então, como indicar? Que procedimentos cirúrgicos vocês vão fazer? Quais são as perdas hemorrágicas daquele paciente para poder indicar o que vamos fazer? Doação de sangue pré-operatória, vale a pena para esse paciente? Em relação a implementar medidas de baixo custo, por exemplo, vamos discutir a técnica cirúrgica? Vamos fazer um protocolo de transfusão? Qual que é a média ideal para transfundir no nosso serviço? Vamos fazer a hemodiluição? Existe uma seletividade na colheita de sangue para análises laboratoriais? Né? E, realmente, assim, qual recurso usar? Vamos usar para esse paciente o self-save, eritropoetina recombinante, antifibrinolítico, fator 7. Se você tiver isso tudo protocolado no seu serviço e alinhado, a chance de você se transfundir os pacientes de forma inadequada vai ser maior. Então, uma abordagem multimodal na estratégia da conservação de sangue é um desafio para a gente mesmo, para o hospital, para todos nós, e uma implementação na nossa prática diária. Agora, a combinação das diferentes técnicas é justificativa de aumentar a sua eficácia. Tá bom? Muito obrigado.